Graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos aplicá-la à nossa vida. Eu vou começar hoje uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, se você já leu o Apocalipse, com certeza você já passou por esse texto. Nós vamos ler no capítulo 2. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Tem muita coisa aqui. Achei. A nossa igreja, como acredito qualquer igreja de uma cidade como Piracicaba, uma cidade já de porte médio para grande, ela tem algumas dinâmicas bem interessantes. Uma delas é que a gente tem uma mudança de membresia de certo período em certo período, de anos em anos. Vem muita gente estudar aqui, por exemplo, depois se forma e vai embora. Alguns ficam porque casam aqui, né? Outros vêm trabalhar, que uma cidade tem grandes empresas, e da mesma maneira, depois de um tempo, podem voltar para suas casas. E também, além disso, a gente tem muita oferta de igreja na cidade. Nós não somos a única igreja boa da cidade. Se é que a gente pode dizer que nós somos uma igreja boa, né? Espero que sim. Mas nós temos outras igrejas que são boas opções na cidade, e isso também faz as pessoas de vez em quando decidirem mudar de igreja. Eu acredito que, vou falar aqui em nome dos pastores, eu acredito que nós nunca devemos dificultar para as pessoas saírem da igreja. Se a pessoa entendeu que não é aqui o lugar dela para servir no reino de Deus, ela vai sair com a nossa bênção. Ela vai nos procurar e nós vamos agradecer pelo tempo que ela serviu aqui, vamos orar por ela e ela vai em paz, com a nossa bênção também, para que possa servir lá, e aqui vai continuar sendo a casa dela quando ela quiser voltar. Então, às vezes eu vejo alguns pastores que se recusam a orar por quem sai da sua igreja. Até já vi gente amaldiçoando membros que saem da igreja. Eu acho isso uma coisa completamente antibíblica, e nós não temos esse costume aqui. Aliás, eu sempre digo, nas oportunidades que eu tenho, que se você entendeu que um outro pastor, que não os que estão aqui, é o seu pastor, vá em paz, meu irmão. E eu não estou sendo irônico. Vá em paz mesmo. Vá para onde o seu coração diante de Deus está te chamando. Porque nós não queremos que ninguém fique aqui de maneira constrangida ou obrigada. E por isso eu quero começar a falar então, e a gente faz isso de tempos em tempos, sobre a nossa visão do que deve ser uma igreja bíblica. Como é que deve ser uma igreja de acordo com o que nos ensina o Novo Testamento? E eu vou começar então olhando para o último livro, o livro da Revelação, escrito pelo apóstolo João, claro, inspirado por Deus. O texto que a gente vai ler hoje são palavras diretas de Jesus para nós, que nos ensina algumas características que não podem faltar numa igreja de Jesus. Então, o primeiro tema que nós vamos estudar nesse primeiro domingo, baseado na igreja de Éfeso, é este: não abandone o primeiro amor. Se eu perguntar aqui, o que você entende com essa expressão, o que é abandonar o primeiro amor? Talvez você diga assim: com certeza é perder aquela paixão do começo, aquela devoção de quando me converti, aquela fé apaixonada por Jesus. Então, já vou te dizer que não tem nada a ver com isso.
apesar dessa ser uma interpretação até comum, nós temos um caminho melhor nesse texto, e é o que nós vamos ver hoje. Tá bom? Então vamos ler capítulo 2 de Apocalipse, versos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus fale ao meu coração, ao seu coração, por meio da sua palavra. Eu quero começar pelo fim, porque nós encontramos no final do texto um alerta solene, que é o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu acho que você deve entender que essa não é uma referência aos ouvidos físicos, porque senão as pessoas que não ouvem estariam fora desse texto. Então, obviamente, não é este tipo de ouvido que o texto está falando. O ouvido aqui é uma disposição para acolher a palavra de Deus e para obedecê-la. Então, quem tem esse tipo de ouvidos, quando lê a palavra de Deus, quando ouve a palavra de Deus, deve acatar esses conselhos, essa palavra de Jesus para a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o pastor diz, não é o pregador que fala, é o Espírito falando a cada coração aqui. Então, desde já você deve ter essa disposição para acolher a palavra de Deus e para, principalmente, obedecê-la, para pôr em prática em sua vida. E aqui nós devemos olhar para o texto coletivamente, para a igreja, mas também individualmente. Porque se a igreja é o coletivo, o coletivo é formado por indivíduos como você e como eu. Então, se todos nós tivermos uma disposição para sempre ouvir a voz do Espírito Santo que nos fala por meio da sua palavra, e uma disposição para aplicar essa palavra, para obedecer essa palavra, é isso que Jesus quer de nós. Essa é a vontade dele para nós. O nome Éfeso significa desejável. Eles, pelo menos inicialmente, que nós entendemos no texto, eles desejavam ser apreciados por Cristo. E como eu digo aí, aliás, um dos piores sinais de que você perdeu o seu primeiro amor por Cristo, talvez seja a indiferença que você demonstra a respeito do que Cristo vê em sua vida. Eu coloquei esse desenho aí, é um desenho infantil, né? É para parecer uma girafa. Mas é uma mistura aí de girafa com... Como chama aquele cachorro salsichinha? Né? Bacê, né? De perninha curta, né? E que dá a impressão que foi uma criança que fez, não é isso? E eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eles vinham até mim
com alguns desenhos assim. Olha, papai, o que eu fiz. O que você acha? O que você falava para os seus filhos quando isso acontecia? Você mentia? Que maravilhoso, filho. Você é praticamente um Michelangelo. É isso? Não precisa chegar a tanto, né? Mas você não ia fazer seu filho chorar, falando, que desgraça de desenho é esse? Não é? Porque você entendia que o que o seu filho queria era a sua apreciação. Não é? Ele queria que você gostasse dele e das coisas que ele fazia. E eu não quero... Nós temos adolescentes aqui? Temos alguns adolescentes, né? Então vocês podem fechar os ouvidos um pouquinho? Porque depois de um tempo, quando eles chegam na adolescência, muda esse negócio. E aí os pais começam a buscar a apreciação dos filhos. Porque eles nos desprezam em muitas situações. De qualquer maneira, na relação com Cristo, Jesus espera que nós busquemos de todo o nosso coração sermos desejáveis por Ele. Então, se você está vivendo uma vida completamente errada diante da palavra de Deus e você não está nem aí, esse é um sinal claro de que você perdeu o primeiro amor por Cristo. Se você não tem mais esse sentimento de ser apreciado por Cristo, de Jesus olhar para você e se alegrar com a sua vida, então você está dando passos largos no caminho de deixar para trás o primeiro amor. Éfeso tinha isso no começo, mas eles perderam. Eles se confundiram no caminho e começaram a trocar alguns conceitos, e isso fez com que eles fossem duramente repreendidos por Jesus. Apesar de termos elogios, mas também foram duramente repreendidos. E o texto segue dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu já falei isso aqui, o pastor Josimar me lembrou que eu preguei sobre isso há 4 anos. Na verdade foram 5 anos, pastor. Mas eu acho incrível como a palavra de Deus é infinita, não é, irmãos? Comparando os sermões, um sermão não tem nada a ver com o outro. Porque a palavra de Deus tem uma riqueza que não acaba nunca. E cada vez que você revisita um texto, você pode tirar de lá tesouros novos, porque ela é infinita. Mas aqui é uma parte em comum com o sermão que eu fiz há 5 anos. Porque essa expressão aqui, o que Jesus diz aqui, para mim é absolutamente assustador. Ele está dizendo o seguinte: eu sei o que você anda fazendo. Eu vejo tudo o que você faz. Mesmo quando ninguém mais está vendo, eu estou vendo o que você está fazendo. Mesmo aquilo que você faz com a porta trancada, ou de madrugada, eu vejo tudo e mais. Eu vejo o que você faz por dentro. Eu conheço as tuas intenções. Não tem jeito de você me enganar. Eu conheço tudo que você faz. Você não fica absolutamente assustado com essa expressão? A gente só não fica porque a gente conhece a misericórdia e a graça de Jesus. Mas isso deve trazer para nós temor, porque a gente não pode enganar Jesus. A gente pode enganar durante muito tempo as pessoas, a igreja, a família até, mas não Jesus. Porque Ele é aquele que conhece tudo que nós fazemos. Absolutamente tudo. E aí então Jesus faz alguns elogios para essa igreja.
Vá vendo aí se nós... pode passar, já está 2 para frente, Natália. Isso, mais um. Vá vendo aí se nós nos encontramos nesses elogios. Trabalho árduo. Essa era uma igreja que trabalhava de verdade para Jesus, para o reino de Deus. Eles tinham trabalhos talvez missionários, evangelísticos, de assistência social, de ação social. Eles trabalhavam mesmo. E isso foi reconhecido por Cristo. Vocês trabalham duramente para mim, para o meu reino. Além de tudo, vocês perseveram na fé. Enquanto muitos desfaleceram, desanimaram no caminho, vocês permanecem firmes. A fé de vocês não é uma fé que oscila. Vocês são perseverantes. Mesmo quando as coisas são difíceis, vocês continuam firmes na fé em mim. E isso Jesus elogiou. Vocês também não toleram homens maus. Gente ruim não tem espaço com vocês. Gente que não mostra um coração bondoso, misericordioso, não tem espaço na sua igreja. E Jesus reconhece isso. Uma igreja cujos membros procuram ser gente boa de Deus, mas que também não tolera gente ruim, que visa o mal das pessoas. Ainda esta era uma igreja que colocava à prova os falsos profetas e os chamava de mentirosos. Nós vivemos um tempo em que falsos profetas é o que mais tem. Basta você acessar a internet, não é? Quanta gente pregando heresia. E essa igreja aqui colocava à prova essa gente, denunciava os falsos profetas e os expunha, e não deixava que essas pessoas fizessem mal para o rebanho de Jesus, para a igreja. Era um cuidado que eles tinham. Mais ainda, eles suportavam sofrimentos por causa do nome de Cristo sem desfalecer. Não era essa geração mimizenta de crente de hoje em dia, e qualquer coisinha já desmorona. Não, esses irmãos aqui passavam perseguições por causa do nome de Jesus. Eles eram atacados. Eles sofriam discriminações fortíssimas. Mas eles não desfaleciam. Eles não abandonavam o seu posto. Eles continuavam firmes. Porque não era qualquer coisinha que tirava o ânimo e a fé desses irmãos. E finalmente, lá na segunda parte do texto, nós vemos o último elogio, que eles odiavam a prática dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo, uma casta dentro da igreja, que queria impor uma estrutura hierárquica em que alguns mandassem outros, que tivesse gente que fosse considerado mais importante e que mandasse de forma opressora sobre o rebanho. E a igreja não aceitava isso. E Jesus diz: eu também não aceito. E vocês fazem muito bem de não aceitar. Então, do mesmo jeito que eu odeio a prática deles, vocês também odeiam. E vocês estão de parabéns. E podia parar aqui, né? Tanta coisa boa nessa igreja. Mas Jesus tem um grande mas. E ele diz: apesar de tudo, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. O que será isso, irmãos? Uma igreja tão elogiável, como é que eles tinham algo que era tão reprovável e algo tão sério, que Jesus diz praticamente assim: apesar de tudo que vocês fazem, isso não tem valor nenhum, porque vocês perderam o primeiro amor. Vocês jogaram fora todas as coisas boas que vocês têm.
porque vocês esqueceram algo que é mais importante: o primeiro amor. Então eu quero começar a falar um pouco sobre isso, dizendo assim, que uma igreja saudável, conforme nós cremos, ela se sustenta sobre duas colunas: a verdade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus e o amor. A verdade e o amor. Ou seja, a doutrina e a piedade. As duas colunas coexistem. Uma igreja não pode ter apenas uma, porque vai ser reprovada por Jesus. Uma igreja não pode ter uma mais fraca que a outra, porque vai ser repreendida por Jesus. A igreja tem que se apoiar em duas colunas igualmente fortes: a verdade das Escrituras e a piedade, o amor. Se faltar um dos dois, não se sustenta. E aqui, no caso deles, faltava a coluna do amor. Eles tinham a verdade. Eles não toleravam falsos apóstolos. Eles não aceitavam a prática dos nicolaítas. Era gente firme nas doutrinas cristãs, naquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. Era uma igreja que conhecia a verdade. Portanto, é mais, como eu diria isso, mais correto nós entendermos essa expressão, abandonaste o primeiro amor, como alguém que se apegava às doutrinas e deixava o amor de lado. Mas, e na prática? O que significa abandonar o primeiro amor? Então, em primeiro lugar, significa ser legalista. Os legalistas, eles são aqueles que entendem que você pode fazer alguma coisa para alcançar a salvação e desprezam a graça de Deus. São aqueles que esqueceram o coração das Escrituras. Eram os religiosos da época de Jesus. Gente que tinha um sistema de regras acima da Bíblia até, exigências que nem Deus fazia, para que a pessoa se aproximasse de Deus. E Deus reprovou duramente essas pessoas. Porque precisamos ter a verdade, mas a graça é tudo para nós. Nós somos salvos pela graça, não por merecimento. Não é por causa do nosso trabalho, não é porque nós somos bons. É a graça de Deus que nos alcançou. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos todos perdidos. E essa igreja se tornou uma igreja legalista, porque eles começaram a colocar a doutrina num lugar tão alto de importância, que o amor foi colocado em segundo plano. E Jesus reprovou, dizendo que eles abandonaram o primeiro amor. Em segundo lugar, abandonar o primeiro amor significa tentar servir a Cristo sem amar os irmãos. Porque o segundo passo do legalismo é justamente este. É você começar a achar que basta você falar a verdade firmemente. E a gente vê isso hoje de muitas maneiras na igreja. Gente legalista, que se preocupa tanto com a verdade, mas passa por cima de qualquer pessoa por causa, entre aspas, da verdade. E este é um pecado que Jesus denuncia na igreja. Nós não podemos servir a Cristo sem amar os irmãos. Porque como é que a gente vai amar a Deus a quem nós não vemos, sem amar os irmãos a quem nós vemos? Então, uma igreja bíblica,
ela vai servir a Cristo amando os irmãos. Em terceiro lugar, abandonar o primeiro amor significa falar a verdade sem amor. Isso a gente vê muito hoje na internet. Gente que defende a sã doutrina parecendo um cachorro bravo. Já viu alguns pastores que só falta latir? Cachorros raivosos. Você acha que esse estilo combina com Jesus? Só que não é apenas na pregação. Porque nós convivemos com os irmãos e isso produz inúmeras situações no nosso dia a dia. E algumas vezes você tem que falar a verdade para a pessoa. Aliás, sempre, né? Mas algumas vezes você se coloca numa situação que você tem que falar a verdade. E você não pode se eximir de falar a verdade. Só que você tem que falar em amor. Sempre. E algumas vezes nós somos rápidos para fazer julgamentos, para entender o que está acontecendo na vida do outro, e a gente acaba sendo cruel com o outro. Não tem nada de amor. A gente aponta o erro e ao mesmo tempo a gente mata o irmão. A verdade sem amor faz isso. E a gente não pode tolerar isso, porque isso é abandonar o primeiro amor. E em quarto lugar, abandonar o primeiro amor significa esquecer de onde foi que Deus o tirou. Porque só pode agir assim quem já esqueceu de onde saiu, de onde Deus o tirou. Então é saudável para todos nós, muitas vezes, nós nos lembrarmos de onde foi que Deus nos tirou, quem nós éramos antes de sermos alcançados pela graça de Deus. E mais, onde você estaria hoje, se não fosse a graça de Deus? E esse exercício vai trazer para o seu coração humildade, dependência de Deus e amor. Porque você não vai ser tão duro no julgamento, você vai moderar mais as palavras, cuidar mais quando você fala, escolher melhor as palavras, para falar com amor. Aquele que lembra de onde Deus o tirou, não vai ser arrogante, não vai se achar superior aos outros, e não vai ser duro demais nas palavras também. Tudo isso para dizer, irmãos, que a falta de amor na igreja de Éfeso a tornava inútil para Deus. E essa falta de amor foi considerada um pecado tão grave para Jesus, que caso não houvesse arrependimento, Jesus removeria a igreja daquele lugar. Aliás, o que aconteceu mais à frente. Nós não queremos perder a utilidade para Cristo. Nós não queremos que Deus olhe para nós e não veja como pode nos usar, porque nós fechamos o nosso coração. Então nós precisamos ser uma igreja firmada nas duas colunas: a verdade das Escrituras Sagradas e o amor de Cristo. A verdade e o amor. Sabe que o apóstolo João, que foi a pena, a caneta que escreveu essas palavras ditadas por Jesus, não é? Um texto, a palavra de Deus é inspirada totalmente, né? E aqui foi diretamente ditada para João. Ele tinha 2 apelidos. Você se lembra? Ele era chamado de Boanerges, quer dizer, filho do trovão.
O apóstolo João era chamado de filho do trovão. Era um dos filhos do trovão. Sabe por quê? Porque ele não deixava passar. Ele era duro. Ele falava o que precisava falar na lata. Filho do trovão. Mas ele tinha um segundo apelido. Ele era conhecido também como apóstolo do amor. E aqui, João, quando ele escreveu essas linhas ditadas por Jesus, ele já estava no final da sua vida, já era um senhor idoso, possivelmente o único apóstolo vivo. Os outros todos já tinham sido martirizados e mortos. Ele, exilado na ilha de Pátimos, convivia com alguns irmãos lá. E diz a tradição e algumas literaturas paralelas que João, idoso, lá com os irmãos, ele repetia sempre a mesma frase. Ele dizia assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sabe, irmãos, com a graça de Deus, o ano que vem, se Deus permitir, eu vou completar 29 anos como pastor aqui na igreja. É a misericórdia de Deus. E nesses anos todos, eu tenho tentado ensinar vocês a serem amorosos. Eu procuro ser um pastor amoroso. Eu não consigo sempre. Eu sou um pecador miserável. Algumas vezes, eu estou muito mais para filho do trovão do que para apóstolo do amor. Mas eu estou tentando ensinar vocês a serem amorosos. Porque este é o coração da igreja. Uma igreja sem amor perde a relevância para Cristo. Uma igreja sem amor, ela não tem razão para existir. Então, eu espero que o dia que eu aposentar, e se Deus quiser não vai demorar tanto, que você tenha entendido isso. Que nós precisamos ser uma igreja amorosa. Que tenha a palavra de Deus com toda firmeza, mas a verdade em amor. E se vocês não aprenderam isso, então eu falhei miseravelmente no meu ministério. Eu não espero que vocês se lembrem de nenhum sermão que eu preguei. Mas eu quero que vocês se lembrem do meu amor. Quem sabe, lá na minha velhice, eu já falei para a Juliana, né, que a gente tem alguns casos de Alzheimer, até na família, né, ou próximos de nós. Eu falei para ela assim: olha, se eu ficar bem velhinho e começar a falar umas coisas esquisitas, põe na conta do Alzheimer aí, da velhice, né? Já estou me adiantando aqui para... Mas eu espero que lá no finalzinho da minha vida, que Deus me dê a graça de demorar ainda, né? Que eu também fale a mesma coisa. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esse texto nos põe diante da seguinte situação: Jesus, o dono da igreja, sustentador da igreja, nos chama hoje à reflexão e ao arrependimento. Nós passamos no teste?
Nós somos uma igreja operosa, de muito labor, muito trabalho, mas nós temos amor? Nós nos relacionamos em amor? Nós falamos a verdade em amor? Porque se faltar o amor, o que sobra? Depois, aliás, antes, o apóstolo Paulo fala aos mesmos Efésios essa mesma verdade, que nós não podemos deixar de ser amorosos uns com os outros. João repetiu isso nas suas cartas muitas vezes. Amai-vos uns aos outros. Porque é claro que nós amamos a palavra de Deus e nós procuramos ser uma igreja séria biblicamente. Mas se você tirar o amor de uma igreja, irmãos, acabou tudo. Essa igreja não serve para mais nada. Você pode ser uma pessoa firme doutrinariamente, uma pessoa que aquilo que faz é sempre verdade, correta. Aquilo que ela se compromete, ela cumpre. Você é essa pessoa, pode ser assim. Mas se você não for amoroso, você não tem valor nenhum. Porque o amor está no centro do Evangelho. Então, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve ao arrependimento, se for o caso. E que a gente continue crescendo na graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por Tua santa palavra, que é a verdade. A Tua palavra, ó Deus, para nós é vida. Nela nós encontramos toda a Tua vontade para a nossa vida. Baseados, ó Deus, naquilo que nós aprendemos hoje, nós sabemos, Pai, que nós não podemos nos desviar das Escrituras. Precisamos ser firmes e constantes neste caminho. Nós não podemos nos deixar enganar por aqueles que distorcem as Escrituras e nem pelas ideologias desse tempo. Nós sabemos, ó Deus, mas ao mesmo tempo, ó Deus, tão importante quanto, nós precisamos ser uma igreja amorosa, em que o amor de Jesus inunda nossos corações e transborda para todos que estão ao nosso redor. Assim, Pai, nos levando a sermos compassivos, cuidadosos no falar, demorados no juízo, demorados na ira, perdoadores. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que as pessoas de fora, ó Deus, vejam Jesus em nós e reconheçam o amor do Senhor em nossa vida. Para que assim, Pai, o Teu nome seja engrandecido em nosso meio. Faz de nós, ó Deus, uma igreja cheia da verdade, mas ao mesmo tempo cheia do Teu amor. E assim, Pai, em toda a verdade, em toda a piedade, que nós caminhemos para sermos encontrados úteis nas Tuas mãos. Usa a nossa vida, Senhor.
para que as pessoas ao nosso redor percebam claramente que o Teu Santo Espírito habita em nós e que nós somos servos de Jesus. Que o amor do Senhor em nós seja tão grande e tão forte que seja impossível alguém conviver conosco e não perceber que estamos cheios de Ti. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde para reconhecer nossos erros. Dá-nos, ó Deus, um coração disposto a Te ouvir, a voz do Espírito, e a obedecê-la. Que nessa semana, ó Deus, que estamos iniciando, que o Senhor dirija nossos pés pelos caminhos da Tua vontade e nos afaste daqueles caminhos que o Senhor desagrada. Coloca em nosso caminho, ó Deus, pessoas a quem vamos poder demonstrar o Teu amor, a Tua graça e também, ó Deus, expor a Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, que não nos esqueçamos jamais daquilo que a Tua palavra nos ensina. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor e depois da canção o culto está encerrado. Que Deus abençoe muito a sua vida.